Boa tarde. Meu nome é Cláudia e eu vou falar um pouquinho sobre a preservação do patrimônio cultural e sua trajetória no Brasil, que é um texto do Paulo César Tomás, juntamente com os colegas Frederico e Patrick Wentzel. Pegamos alguns pontos que julgamos ser mais importantes e vamos discutir um pouquinho agora. O primeiro ponto é a importância de museus e arquivos como fonte histórica. Fred? Tratando da importância dos museus e dos arquivos históricos, a gente pôde perceber que no texto ela amplia um pouco mais isso. Mostra pra gente que não fica só preso àquela esfera de passado ou análise histórica apenas no museu, mas sim nas construções dos edifícios das cidades, nos monumentos que foram construídos há tempos atrás. E os arquivos são uma fonte física, mais como registros, e dentro dos museus tem guardados os artefatos que para aquela época e para hoje foram considerados históricos e que, digamos assim, se preservaram durante o tempo até que pudessem ser recolhidos e como é que pode dizer? Colocado em preservação. E daí, Patrick, você tem mais alguma coisa para complementar? Em relação ao que o Fred falou, que o museu, que as coisas não se prendem apenas dentro do museu e sim fora, como ele citou, também temos pontos turísticos das cidades, algo assim que é bom, que remete um local de uma sociedade antiga, Sim. que ali viveu e que trouxe isso para hoje, que nos ajuda a compreender um pouco como funcionavam as coisas naquele tempo e porque esse local merece ser cuidado e preservado. Isso é um ponto legal. Não só pela população, como pela prefeitura da cidade. Isso é legal que o Patrick acaba de levantar, os pontos turísticos, né, que são pontos que são definidos um pouco depois do período que digamos assim, se passou da cidade. Então, o ponto turístico ele nunca é definido no seu tempo, ele é definido tempos depois. E com a leitura a gente pode também perceber isso como uma fonte histórica, não se prendendo a necessariamente coisas que estejam dentro de museus. Cláudia? Sim, aí complementando a questão de pontos turísticos, como o Enzo falou, a gente já entra no segundo ponto, né, que é patrimônios e memórias, que o texto diz que precisamos preservar a memória da cidade, porque a cidade conta a sua própria história. Então, quando você passa no centro da cidade e tem um monumento lá, aquele local significa que aconteceu uma coisa importante para aquela região. E cada vez que uma pessoa chega lá e conta aquela história, dá continuação como uma história oral. E aí já chega a parte da cultura, né? Da questão de contar a história e isso se prolongar não somente por arquivos ou alguma coisa que a gente possa tocar. Sim. Aí já entra a parte da preservação, né? Tem que preservar aquele local para contar a história. Sim, ponto importante que tu levantou, Cláudia, é a questão dos monumentos, né? Que tipo, a gente pega, às vezes, muitas das vezes, né? A gente olha como um monumento, mas muitas das vezes nem se tem você nem se sabe a história, você só vai ver depois por registros que foram feitos, às vezes na época, às vezes uma análise de alguém já posteriormente à época. Casos que a gente hoje pôde analisar e pôde perceber, fazendo ligação com o texto, que monumentos que na época não representavam tanto como é que eu posso dizer? A cultura, a história. Não necessariamente a cultura, mas assim, monumentos que recentemente nos Estados Unidos foram depredados, alguns derrubados. Quer dizer, para a época foram levantados os monumentos para essas pessoas como tentando simbolizar, deixar marcado aquelas pessoas como algo bom, algo positivo, e no final tinha uma história por trás, um contexto histórico que hoje
foi levado em outra consideração, coisa. e motivaram a derrubada daqueles monumentos, pois hoje já se tem aquela análise, aquela criticidade sobre os monumentos e, assim, ainda que não deixa de ser um monumento histórico, mas ainda assim feria a algumas pessoas a história por trás daquele monumento. Então, tipo, na época é levantado como algo simbólico, mas para homenagear alguém, e hoje já tem uma outra interpretação. Aí eu acho que Então seria aquela questão que a gente debateu ontem, que tem histórias que é contado pelo olhar da pessoa que é considerada herói, que muitas vezes sim, ela foi o vilão da história. sim. E Assim, aí conta-se a história desse jeito para que pensem que foi assim, certo? sim, e assim, aí, claro, é uma análise, eu não sei como defini-la, ela, a minha, né, no caso. Que ainda que aqueles monumentos representem algo muito maior hoje em dia, assim, não muito maior hoje em dia, mas algo maior que fere algumas pessoas, não deixa de ser um monumento histórico. Seja na análise boa ou ruim, era um artefato que, por mais que talvez se devesse fazer a remoção do local onde ele estava, por ter uma história um pouco sombria por trás, ou de algum ditador, alguma pessoa autoritária, mas ainda assim eram monumentos históricos que acho que não deveriam também ter sido quebrados. Eu acho que só deveriam ter feito uma preservação assim, porque queira quer não, você ia ficar sabendo da história por trás daquele monumento. Se hoje a interpretação é ruim, ok, beleza, mas vamos guardar esse artefato, esse monumento como algo ruim, mas que a gente possa contar a história do porquê ele mudou. Deixou de ser um monumento que na época dele provavelmente foi erguido ou foi feito para simbolizar algo positivo na época, e hoje, em uma outra análise, com uma outra visão, como é que eu posso dizer? Alguém pode me ajudar? Alguém? É porque entra naquela questão de que a história ela é contínua, né? Então, se sempre tá continuando, sempre tá prosseguindo. Sim, Então, sim, se eu acho que tu quer dizer que se tem uma estátua que ela representa um ditador, e aí a gente sabe que hoje em dia isso não é uma coisa legal, quer dizer que tem que ficar lá para que as pessoas olhem para aquilo e consigam diferenciar os períodos históricos. sim. Porque Gente, fica o marco, né, físico do uhum. momento. E isso também é importante. Como o próprio autor deixa bem claro no livro. Wenzel? Então, tipo, só esses pontos já fala que é importante, que os museus e arquivos são algo bons para a sociedade, porque vai contar, além de contar a história do passado, a gente pode evitar certas coisas, como o Fred falou, dessas coisas de não criar mais memórias ruins, o que é um pouco difícil. Mas isso só prova que, realmente, o museu é importante atualmente. E nisso vamos entrar no ponto que, como é a visão do museu para a sociedade. Para mim, no meu ponto de vista, o museu para mim era algo assim que eu só ia lá para ver o que estava em exposição, sem saber a história e pronto, algo congelado que está lá que apenas reflete ao passado, que não vai intervir em nada no futuro. Essa era a minha visão. Depois de ler o texto, minha visão mudou praticamente. Já mostra que é algo bom, tem que ser estudado e continuar muito a ser estudado, não só pela sociedade, mas pelas pessoas que estão hoje. É uma história dos seus ancestrais, que para eles são importantes, Sim, assim como as estruturas, as coisas que eles querem preservar. sim. Sim. Aí a gente já pode entrar no terceiro ponto, né, que é a preservação e a conservação, que a gente também entrou em um pequeno debate para saber a diferença disso. Antes, tu pode falar a diferença da preservação e conservação? Eu, eu acho que eu tenho. Acho não, né? Tem uma ideia que a gente O, analisou, aí. Assim, de
meio simples, a conservação estaria ligado a algo mais, como é que eu vou dizer, mais sintético, quando teria interferência do homem para conservar aquele material. Já a preservação ela deixaria deixaria em cargo da natureza. Aquele objeto histórico ficaria, como é que pode dizer? Iria ficar à mercê do passar do tempo, mas sem tanto Sem cuidado. sem a interferência do homem para manter aquilo realmente vários e vários anos. Tá ligado? Mas a natureza, a conservação da natureza, do período da natureza, período do tempo. O exemplo que a gente citou ontem é bem legal, que o Fred lembrou, que era a Casa da Cultura, né? As pessoas que ninguém pode entrar e mexer, ela tá só lá, se deteriorando, né? Ficando acabada. E aí a pessoa não pode fazer um outro edifício lá porque tem um significado histórico, mas também ninguém se preocupa em cuidar daquela. Sim. Apesar desse levantamento, tipo, não cuidam, mas em compensação tem outras pessoas que estão degradando aquele monumento. Então, assim, a gente fica meio balançado nessa deve ou não. Interferir, acho que deveria na questão dessa degradação, deixar se perder. E tem a questão de leis, né? Tem leis que tomam alguns monumentos, algumas casas, para não tocar aquilo ali, não mexer. Só que acaba não ajudando tanto assim, porque não interferir acaba que vai ficando, né? Vai se acabando ali, não tem nada. Aí a gente vai perdendo um patrimônio histórico. Sim. Uma coisa que o texto também faz uma como é que pode ser? Clareou um pouco a nossas ideias nessa questão de analisar tudo dentro de uma cidade como um possível artefato ou monumento ou como é que pode dizer? Registro histórico. Referência histórica. Essa era a palavra. Então isso foi bem legal que a gente descobriu, assim, pra mim foi uma descoberta, não sei para os colegas, mas pra mim foi uma descoberta que dá para analisar a história não só por aquilo que está dentro do museu ou que está diretamente ligado a esses marcos históricos. Isso é a questão que o documentário vem falando, né? O documentário que foi passado para a gente assistir. Que o museu é a própria cidade. Então, tudo que tem na cidade vai ser, de certa forma, um documento histórico. Então, as roupas típicas da cidade, os marcos históricos, a comida, a arquitetura, até a própria língua, acaba contando a história daquele local. E aí, no documentário, eles falam que fizeram um museu na cidade. E aí, quando tem algum evento, eles pegam aquelas peças, levam para o local e ornamentam tudo aquilo com aquilo. Todo local com aquelas peças. E aí tem a importância de não somente contar a história, mas de vivenciar aquela história, saber como funciona aquele objeto, que faz parte da cultura daquelas pessoas. Sim. Certo? Certo. Anderson, tu quer falar do quarto ponto? Que é como as pessoas olham, como a sociedade olha o museu? Sim, eu posso falar. Como está no próprio texto, eles falam que as pessoas veem o museu como algo apenas congelado ao passado e está lá só para ser exposto, observar e ir embora, sem saber muito da história, do que ligar com as coisas atualmente, ou dos ancestrais que podem, até de alguns, ser ancestrais deles mesmos, dessas pessoas que podem ir no museu visitar. Acho que uma da sociedade assim, ainda é muito fraca em relação à história dos museus, mas alguns gostam e ficam estudando. Como é o caso de alguns historiadores. Uma coisa que de museu. Sim. Uma coisa que um dos nossos professores falavam pra gente era que a história, ela não tenta prever o futuro, ela apenas analisa o passado para entender
o que está acontecendo no presente e o que pode acontecer futuramente. Então, tipo, às vezes a gente pode se ver nessa questão dos museus quando a gente analisa alguns artefatos que como eu tinha até levantado em questão que era que, como a Cláudia citou no começo, quando alguns artefatos, algumas coisas contam a história na visão de quem, como é que eu posso dizer, venceu algo em determinado período, e as coisas que vão ficar preservadas no museu vai ser aquelas que como é que eu posso dizer? Aqueles artefatos e coisas que foram recolhidas pelos vencedores. Então a história é contada na visão dos vencedores, mas aí quando você, usando esse gancho, você dá para ter essa noção de quando faz essa análise no museu. Uhum. E também a gente pode entrar naquela outra discussão, que eu acho que o Fred levantou um ponto de que tem objetos dentro do museu, do espaço do museu, que aquela cultura muito provavelmente não gostaria que aquilo tivesse ali naquele local, né? O Fred falou, que vai lá, por exemplo, numa aldeia indígena, né? E aí pega sei lá, um arco e flecha e leva para o museu, né? Sem pedir autorização, sem saber se aquela cultura gostaria disso. Sim. E aí fica como algo exposto, onde todo mundo vai lá e vê, nem sabe se é algo sagrado, algo que eles consideram sagrado, que não pode ser exposto dessa forma, né? Tem uma violação também. Sim. Eu acho que é como, pegando esse gancho, já pegando essa última fala, é aquilo, né? Às vezes é resgatado, é utilizado como... É exposto no museu, mas quando você vai ver, foi por algum conflito, talvez, e em que o vencedor teve suas coisas preservadas com eles, mas as pessoas que perderam, digamos assim, vão ter as suas coisas expostas. Então eu acho que até aí vai fazendo a ligação das conquistas do passado e presente, no caso. Não, o Fred explicou muito bem o que é o ponto. Uhum. Acho que eu lembro basicamente disso que foi citado, Era mais essa né? questão da conservação, do modo de conservação. Sim, sim. Conservar não somente. Não entender que o museu é apenas um espaço onde tem coisas expostas, né? Sim. Sim, todo o ambiente onde a gente vive, as ruas, porque que aquela cidade foi construída de uma determinada forma, tudo isso conta história, né? Que o museu, ele vai contar a história. Sim. E a história está em todo lugar. Sim, desde documentos, tudo. Mas eu acho que como ela deixa ele deixa entender no texto, que o museu ele é assim, é uma referência para registros históricos, mas não é o único. A história está acontecendo e você vê numa rua, num monumento, numa estrutura antiga e tudo isso. Aí você só... Na história das famílias, né? Sim, tudo. O museu seria mais uma... Então, o que o texto tenta falar a todo momento é exatamente da memória cultural, né? Independente de como ela é, se é através de um local, através de um monumento, através de uma história, o que importa é sempre ter a memória cultural daquele local, daquela cidade, daquela família. Sim. Eu acho que é isso. Gente, tem alguém me ouvindo? Sim, estamos todos ouvindo. Então acho que é basicamente isso. A gente conseguiu compreender. A gente tentou fazer nesse formato. Acho que era mais interativo. Não só falar o que está no texto, mas também para mostrar o nosso ponto de... Sim. É um pouco da nossa compreensão do texto, né? E também assistindo o documentário. Sim.
Bom, acho que aí. Bom, finalizando, esse foi o nosso entendimento, professora, em relação ao texto e ao documentário assistido. Nós debatemos com os colegas, tiramos nossos pontos de vista e Nossa, tentamos explicar o que a senhora pediu. sim, tentando. A gente. Foi o que a gente conseguiu compreender do texto, né? Ter essa noção da importância dos museus e dos seus registros, mas também não esquecendo que tudo em volta pode se tornar um objeto de estudo, um objeto para análise futura no contexto da história, né? Seja do momento atual, do momento passado. E é isso. A Cláudia ela caiu, a gente perdeu conexão com ela, mas é basicamente isso, a gente tentou dar o nosso melhor aqui. A gente é da turma do quinto semestre, a matéria da Prática Profissional 2. É isso. Eu, Frederico. Eu, Patrick Wentz. E a Cláudia Vieira, que infelizmente teve que sair sem não teve opção sair. Teve que sair. É isso. Obrigado.